Retornamos aos trabalhos, passemos ao espaço da ordem do dia. Em discussão única e votação, a moção número 22/2026, de autoria do vereador Caleb Garbim e apoiadores, moção de protesto ao governo do estado do Rio Grande do Sul diante da insuficiência... Muito obrigado, vereador Bortol. Diante da insuficiente implementação da política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de corpos hídricos superficiais, instituída pela Lei Estadual número 16.443, de 22 de dezembro de 2025. Com a palavra o vereador Caleb Garbim para a leitura da moção. Da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. Moção de protesto ao governo do estado do Rio Grande do Sul diante da insuficiente implementação da política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de corpos hídricos superficiais, instituído pela Lei Estadual número 16.443, de 22 de dezembro de 2025. Os vereadores que apresentam e subscrevem, nos termos regimentais, apresentam moção de protesto ao governo do estado do Rio Grande do Sul diante da insuficiente implementação da política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de corpos hídricos superficiais, instituída pela Lei Estadual 16.443, de 22 de dezembro de 2025, especialmente em face dos prejuízos novamente causados pelas enchentes, inundações e alagamentos registrados no estado no ano de 2026. As enchentes históricas de 2024 demonstraram de forma trágica e incontestável a vulnerabilidade do Rio Grande do Sul diante de eventos climáticos extremos e a necessidade de substituir respostas meramente emergenciais por políticas públicas permanentes de prevenção, preparação e redução de riscos. Foi nesse contexto que se editou a Lei Estadual 16.443, de 22 de dezembro de 2025, criando a política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de corpos hídricos superficiais, com a finalidade expressa de prevenir e minimizar os efeitos e os danos causados por enchentes, inundações e alagamentos. A referida legislação prevê, entre outros instrumentos, a cooperação entre Estado e município, a concessão de benefícios fiscais ou financeiros, a disponibilização de recursos materiais, técnicos e científicos, a realização de estudos e projetos, a priorização dos procedimentos de licenciamento ambiental e o monitoramento das intervenções realizadas. Não obstante, transcorridos mais de 7 meses desde a publicação da lei, o Estado volta a sofrer com fortes chuvas, elevação dos níveis dos rios, inundações, interdições de vias, danos à infraestrutura, prejuízos econômicos e retirada de famílias de suas residências. Os recentes episódios envolvendo, entre outros, os rios Taquari, Caí, das Antas e Uguaíba, demonstram que os eventos climáticos extremos deixaram de constituir ocorrências isoladas ou excepcionais, transformando-se em uma questão permanente para o estado do Rio Grande do Sul. Embora o desassoreamento não constitua isoladamente solução para todos os eventos de inundação, trata-se de um dos instrumentos expressamente reconhecidos pela legislação estadual para a redução de riscos, devendo integrar uma política ampla de prevenção, manejo das bacias hidrográficas, recuperação das matas ciliares, drenagem, monitoramento e proteção das comunidades vulneráveis. Contudo, não se verificam até o presente momento resultados suficientemente claros, abrangentes e efetivos decorrentes da política estadual instituída, pela Lei Estadual 16.443 de 2025. Tampouco se conhece de forma acessível e transparente eventual regulamentação específica da norma, o planejamento estabelecido, os recursos destinados, os municípios contemplados, os corpos hídricos priorizados e as metas concretamente executadas. Caso a lei ainda não tenha sido regulamentada, revela-se injustificável a demora do Poder Executivo diante da recorrência dos desastres e da urgência da matéria. Caso já existam regulamentação, programas ou medidas administrativas destinadas à sua execução, os prejuízos novamente registrados em 2026 evidenciam a necessidade de revisão, ampliação e aceleração das ações adotadas. Não basta instituir formalmente uma política pública após a tragédia de 2024. É indispensável transformá-la em ações concretas, permanentes, planejadas e dotadas dos recursos necessários.
antes que novas chuvas voltem a impor perdas materiais, deslocamentos, insegurança e sofrimento à população gaúcha. A prevenção exige atuação contínua. Não é admissível que o poder público se limite à mobilização após a ocorrência dos desastres, quando já consumados os danos que a própria legislação pretende prevenir ou minimizar. Diante disso, esta Câmara Municipal manifesta seu protesto quanto à insuficiente efetivação da política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento dos corpos hídricos superficiais e requer ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul: a. que informe se a Lei Estadual 16.443 foi regulamentada e, em caso negativo, adote imediatamente as providências necessárias à sua efetiva execução. B. Que apresente publicamente o planejamento, as metas, os recursos orçamentários e financeiros e o cronograma de implementação da política. C. Que divulgue os municípios, bacias hidrográficas e corpos hídricos já contemplados ou considerados prioritários. D. Que amplie o apoio material, técnico, científico e financeiro aos municípios para a elaboração e execução de projetos de desassoreamento. E que agilize, observadas as normas da proteção ambiental, a análise dos licenciamentos necessários às intervenções preventivas. F. Que integre as ações de desassoreamento às demais medidas estruturais e não estruturais de prevenção de enchentes e redução de riscos. E, por fim, G, que assegure, atenção prioritária às regiões e aos municípios reiteradamente atingidos pelas chuvas, incluindo Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, o Vale do Taquari, Vale do Caí, a região metropolitana e demais áreas vulneráveis do Estado. Requer-se, por fim, o encaminhamento da presente moção, excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, à Casa Civil Estadual, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a 9ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, 9ª CREPDEC, e a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, 13 de agosto de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos de emancipação política. Assinam, juntamente com o vereador Caleb Garbim, os vereadores Pedro Rodrigues, Iago Stock Morandi, João Josemar Wespese, Sandro Luiz Fantinel, Alexandre Prestes Bortoluz, Ramon de Oliveira Teres, Roselane Frigeri, Elisandro Fiuza Gonçalves e vereadora Sandra Boneto. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Está aberto o espaço para discussão da moção. Peço a palavra ao vereador Caleb Garbim, da tribuna. Presidente, colegas vereadores, quem nos acompanhará posteriormente, eu trago com muita preocupação e subo esta tribuna fazendo este protesto e este questionamento ao governo do Estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito à implementação da política que já está criada por meio desta lei de número 16.443. Essa lei, colega Fantinel, de autoria do ex-prefeito e hoje deputado estadual Guilherme Pazin, vem para somar forças àquilo que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem procurado fazer pós-2024, ainda que em medidas pequenas comparados aos danos que nós tivemos no nosso Estado. É necessário lembrarmos que em 2023 nós já tivemos um prelúdio, um preâmbulo, um prenúncio daquilo que seria 2024, e em 23 ainda, tratando-se da, então, Mussum, aquela região do Vale do Taquari, onde todo o Estado do Rio Grande do Sul desceu lá para ajudar aquela sociedade, aquela cidade, mas em 2024 nós tivemos mais de 470 cidades do nosso Estado atingidas de alguma forma pelas enchentes, por deslizamentos, desmoronamentos e catástrofes de modo geral. E agora, não obstante os eventos de 2024, nós mais uma vez temos uma nova tragédia se aproximando por meio do fenômeno do El Niño, que já é anunciado desde o início deste ano, e percebemos aqui em Caxias do Sul a gravidade daquilo que vai nos acometer e já tem nos acometido. Quando mais de 400 casas na nossa cidade já foram destelhadas ou tiveram algum tipo de dano em razão do granizo, e tudo isso soma-se aí ao período que nós estamos vivendo de vendavais, ventanias, pequenos redemoinhos e a possibilidade de catástrofes ainda maiores, especialmente na nossa região aqui da Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Campos de Cima da Serra e também a região metropolitana. Então, é urgente, é necessário que o governo do Estado se manifeste criando esta política, adotando, implementando instrumentos para que essa política possa ser executada e retirada do papel, se torne algo de fato prático. É importante destacar que são 11 artigos desta lei,
Mas se fosse um artigo já trazendo uma obrigatoriedade do governo do Estado, uma vez que ela foi aprovada pela Assembleia Estadual e foi sancionada pelo governador, não houve nenhum tipo de veto a nenhum artigo desta lei, isso já obrigaria, já colocaria numa posição de execução imediata, uma vez que não temos nem aquele período do vacatio legis, né? O período de disposição entre a criação de uma lei e a sua implementação. A lei ela é pragmática, ela é objetiva quando diz que, a partir do momento que ela cria, ela pode ser instituída este programa. Dentre os 11 artigos que nós temos, eu quero mencionar, a partir do artigo 2º, a remoção de sedimentos de materiais orgânicos e inorgânicos dos leitos dos rios, dos leitos dos corpos hídricos do nosso estado do Rio Grande do Sul. Conversava com o vereador Cláudio agora anteriormente, evidentemente que isso não pode ser uma medida indiscriminada. A qualquer tempo, de qualquer forma, em qualquer medida. Isso carece, como está dito nesta moção, um estudo prévio, licenciamento, etc. Mas até o momento, o que se apresenta na imprensa é um silêncio retumbante, que assusta a todos nós que estamos aqui. Porque nós, enquanto vereadores, na hora que novamente a chuva vier, será o nosso telefone que vai tocar. Seremos nós que estaremos à madrugada, levando lona para as pessoas, subindo em telhado, se escorando em encosta, no dia seguinte, de alguma forma tentando socorrer, trazendo esperança para as pessoas e estendendo a mão, dizendo: aqui está uma pequena parcela, uma pequena contribuição do poder público que somos nós enquanto vereadores. Mas nós, enquanto vereadores, não temos o condão do Executivo. Nós não temos o poder de agir, não temos na nossa mão a caneta. O que temos na nossa mão é a tribuna, é o microfone, é a fiscalização, é o ordenamento jurídico e são as leis que estão criadas. Então, como um parlamentar deste município, nós vimos um parlamentar do nosso estado do Rio Grande do Sul, que representa a região da Serra Gaúcha, que já procedeu desta forma. Já criou a lei, já tramitou esta lei, já foi aprovada, já está sancionada, está em plena execução. Porém, nós não temos nenhum sinal de implementação. Então, eu faço um apelo aqui, que o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, juntamente com o chefe da Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento, secretaria que envolve as mais diversas áreas, especialmente a Defesa Civil também, Corpo de Bombeiros e etc., pensem esse projeto. Tirem este projeto do papel. Nós não podemos mais esperar 8, 9, 10 meses. Nós não temos este tempo. Nós poderíamos já ir dragando alguns rios. Nós vimos aqui recentemente a região aqui da Vila São Pedro, próxima à Vila Cristina, né, que a água, com um dia de chuva, já cruzou a ponte e já fica intransponível. Então, eu faço esse apelo e peço aos colegas que nos ajudem aprovando isso para que nós possamos encaminhar ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e que nós possamos fazer essa cobrança efetiva. Para concluir, presidente, eu enviei mensagem essa semana ao deputado Pazinho e perguntei para eles: deputado, o que está acontecendo? E a resposta que ele disse para mim: Caleb, eu não consigo te explicar também. Nós estamos cobrando, estamos questionando e parece que não estamos sendo ouvidos. E nós ainda podemos ser ouvidos enquanto a chuva e o El Ninho não se manifestaram plenamente. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Próximo vereador inscrito, vereador Capitão Ramon, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador Caleb Garbim pela propositura da moção e também pelas palavras rebuscadas que ele proferiu aqui, diversas palavras rebuscadas, estou aprendendo cada dia mais. Mas agora vamos ao tema. Nós tivemos aqui uma reunião, um seminário proposto pelo vereador Bortola a respeito de defesa civil. E defesa civil sem prevenção não é defesa civil. O estado de Santa Catarina, um estado de cerca de 8 milhões de habitantes, nós tivemos um montante de investimento de cerca de 350 milhões no ano de 2025 e a previsão para 2026 é cerca de 380 milhões. No Rio Grande do Sul, um estado de 11,2 milhões de habitantes, nós tivemos a promessa de 300 milhões e a execução de cerca de 150 milhões. Ou seja, um estado maior que Santa Catarina, com investimento menor do que Santa Catarina. O Rio Grande do Sul
sofreu uma grande catástrofe em 2024. Você bem sabe, todo o Brasil sabe e o mundo todo sabe. Cerca de 92% do estado foi atingido, de alguma forma. Ou desabamento, ou alagamento. Aqui em Caxias do Sul, inclusive, nós tivemos vidas perdidas. E naquele momento, todos foram pegos de surpresa, errado. No ano de 2023, já tinham acontecido diversos episódios. Salvo engano, 2 episódios. Um em setembro, lá no Vale do Taquari, e outro em novembro, também no Vale do Taquari, de menor proporção. Em 2024, de grandes proporções. E agora nós tivemos, no início, na metade do mês de julho, mais uma vez, lá no Vale do Taquari. E o senhor governador anunciou na sua rede social, inclusive ele já apagou o vídeo, que anunciou errado, dizendo que era para ficar tranquilo. Fiquem tranquilos que não vai dar nada. As pessoas do Vale do Taquari sofreram com essa falta de previsibilidade. E o governador errou, e errou feio, anunciando que era para as pessoas ficarem tranquilas, que não iria acontecer nada com elas, e elas, mais uma vez, sofreram alagamentos nas suas residências. Se ele tivesse lido os relatórios, se ele tivesse lido os relatórios da Defesa Civil que foram feitos, ele não teria feito esse vídeo anunciando que era para as pessoas ficarem nas suas casas. Ele teria informado as pessoas, porque ele tem uma visibilidade grande, e é o governador do estado, para que as pessoas fossem deslocadas para abrigos e que não precisasse, vereador Iago Morandi, na calada da noite, remover todos os itens das suas casas com a ajuda de voluntários. Para que as pessoas não precisassem sofrer mais uma vez, como sofreram em 2024. E é isso que eu peço aqui, nobres colegas. Se a Assembleia Legislativa aprovou um orçamento, se o governador promulgou a lei, aprovou a lei, por que não foram executados os recursos? Nós temos que trabalhar com prevenção. O desassoreamento dos rios é imediato, porque se não fazer, qualquer chuva vai alagar de novo. Nós precisamos executar esses recursos que foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Pois não, vereador Iago? Bem rapidinho, só frisar de novo, como a gente já falou essa semana, enquanto Santa Catarina, né, investe 120 milhões nas defesas civis e nos núcleos ali para ajudar as cidades, aqui os 120 milhões foram em mídia para fingir que ele é um bom governador. Obrigado. Muito obrigado, vereador Iago Morandi. E não existe uma mídia melhor de um governo do que fazer. As pessoas verem que está sendo feito. Uma coisa é eu pagar marketing, é eu pagar jornal, é eu pagar veículo de comunicação para falar que eu estou fazendo. Não precisa disso. É melhor eu fazer, as pessoas verem com os próprios olhos que está sendo feito, que o rio que ela mora perto da casa dela foi desassoreado, que a ponte que caiu foi restabelecida. Isso é o marketing. Não precisa você pagar, para concluir, senhor presidente, não precisa você investir 120 milhões enquanto as famílias nem casa para morar têm. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Próximo vereador inscrito, vereador Fantinel, com a palavra da tribuna. Senhor presidente, queridos colegas, quero parabenizar o vereador Caleb pela proposição, uma proposição bastante importante para a realidade que a gente passa. Eu vou tocar num assunto que faz parte da moção, mas que diz respeito a Caxias do Sul. Nós temos um problema gravíssimo na questão do cascalho, que falta nas nossas estradas. O secretário de obras hoje tem um projeto de modificar o britador da prefeitura para que possa ser britada os seixos dos rios, sempre que essa lei seja cumprida e que as pedras possam ser retiradas,
transformadas em cascalho, para resolver o problema dos nossos agricultores, e não só agricultores, mas de várias estradas aqui da nossa cidade que ainda não são pavimentadas. Mas nós esquecemos, senhoras e senhores. A gente ou esquece, ou faz que esquece, ou põe uma cortina na frente. Que existe um poder nesse país, existe um setor nesse país que está acima da lei. Porque é aquilo que eles permitem, é aquilo que eles deixam, é aquilo que eles pensam e é aquilo que eles entendem como certo ou como errado. E esse setor, senhoras e senhores, se chama meio ambiente. Esse setor se chama meio ambiente. Pode fazer quantas leis quiser, pode fazer quantos decretos quiser. Se o meio ambiente disser você não mexe, você não mexe. E aí a gente começa a se perguntar, nós aqui, pessoas eleitas, de forma democrática, pensando que estamos numa democracia, esperando que seja uma democracia, aonde existem poderes nesse país que simplesmente ignoram a palavra democracia e que simplesmente ditam regras e ordens. E quem não obedecer, vai em cana. Quem não obedecer, responde processo. Ora, fugindo um pouco, mas bem pouco, do contexto. Esse mesmo vereador aqui, algum tempo atrás, disse que era necessário que fossem tiradas as árvores doentes com risco das beiras de estrada para evitar problemas em épocas de catástrofe e tempestade. Fui parar em tudo que era jornal do Brasil, como se fosse o cara é contra as árvores, o cara é contra o meio ambiente. Mas ninguém falou nada agora nesses últimos temporais, dos 4, 5 dias que comunidades ficaram sem luz por culpa de uma árvore. Eu não vi ninguém falar nada. Eu não vi os grandes sites do nosso país, né? As grandes mídias poderosas, né? Se movimentarem e disserem, bah, olha ali o que as árvores de beira de estrada causaram para aquele povo lá. Cadê vocês, hipócritas? Cadê vocês? Né? A mesma coisa acontece nessa moção. Tem a lei, pelo que eu entendi. Tem o recurso, vereador Caleb, pelo que eu entendi. Mas tem alguém atrás da cortina que diz não. Esse é o nosso problema. Não é possível manter a natureza da mesma forma que ela foi criada e manter o ser humano vivo. Pelo menos não temos tecnologia para isso no presente momento. Ou se aprende a conviver com as diferenças e mudanças que tem que acontecer, tanto na área natural como na área humana, ou vamos ter que escolher um lado. Eu já estou ouvindo dizer ali em vários sites, né, que a população mundial tem que diminuir para o planeta ser salvo. Pode se preparar, que logo, logo vem outra pandemia. Devem já estar preparando ela, né? Como prepararam a outra, vão preparar mais uma. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar essa moção e dizer que, resolvendo o problema dos rios, do assoreamento, nós resolvemos o problema das comunidades ribeirinhas, nós resolvemos vários outros problemas, inclusive a falta de cascalho no nosso interior. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Próximo vereador inscrito é o vereador Bortola, da tribuna. Tem-nos a palavra. Quer uma parte, vereador? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar essa moção, que inclusive, obviamente, já assinei ela com vários vereadores aqui dessa casa, que o governador sancionou essa lei, né, lei do nosso deputado estadual Guilherme Pazin. Mas aqui, reforçar, acho que pela 1000ª vez nessa tribuna, a vereadora Daiane, a incompetência do governador do Estado. E por que a gente traz a questão da incompetência do governador do Estado?
que nem o vereador Iago falou aqui numa parte, além da mídia, que ele gastou dinheiro, vereador Iago, quis comprar jatinho de governador, quis investir nos pedágios, dinheiro para a escola de samba no Rio de Janeiro, quadra de beach tênis, dentre outras barbaridades e absurdos, com o dinheiro do Funrix. Ele não tem o que fazer. O dinheiro do Funrix é para reconstrução de todos os eventos climáticos que ocorreram, em especial no final de 23 e 24 também. E agora mais recente. É um absurdo e ninguém, olha, não acontece nada. Infelizmente é a realidade que se impõe, também foi dito aqui, do Estado de Santa Catarina. Vou reforçar o que eu disse na tribuna na terça-feira. Até o fim de 2026, eles vão investir em produção e defesa civil mais de 300 milhões de reais. O governo do Estado do Rio Grande do Sul não chega a 150 milhões de reais. É uma vergonha. O vereador Fontinel, que me antecedeu, disse aqui, pegar uma partezinha sua ali, não é possível, né? O termo não é possível. Tudo isso que eu falei não é possível. É uma vergonha. A gente cansa de subir nessa tribuna e falar diversas vezes sobre esse assunto, mas, querendo ou não querendo, também faz parte do ofício da nossa função. Expor para a população essas barbaridades. Vamos pegar o exemplo da comunidade de São Pedro. Comunidade de São Pedro, ilhada, nessas chuvas de semana passada, ilhada. A água passou por cima da ponte, área do Estado, o Estado não toma atitude, não resolve o problema, recorre ao município, o município tem que se virar em 30 sem dinheiro. Essa é a realidade. Ontem, inclusive, semana passada tivemos o seminário, né? E ontem, inclusive, tive uma reunião do Gabinete Regional de Gestão Integrada e Riscos, de Riscos e Desastres, onde estavam todos os órgãos de segurança, proteção e defesa civil do Estado, onde foi levantado que, em especial no dia de hoje, não se sabe ainda em qual área do Estado do Rio Grande do Sul, vai ter um ciclone bomba. O que o governo do Estado vai fazer? De que maneira se preparou? De que maneira vai dar uma resposta rápida para ajudar a reconstruir o que as famílias vão perder? Vai demorar quanto tempo? Tem gente desde 24 morando em alojamento, em abrigo. O que o governo do Estado fez? Nada. Aí sanciona uma lei para inglês ver e não botar em prática, não adianta. Não adianta. Claro, vamos se lembrar aqui que é ano eleitoral, né? Vamos sancionar tudo que a lei que dá e não vamos botar em prática. Não vamos executar. É fácil. Tira foto, sancionamos a lei. O que fez? Não fez nada. Não fez nada em 23, não fez nada em 24, não vai fazer nada em 2026. Então, presidente, cabe a nós, vou dizer mais uma vez, cabe a nós expor toda essa vergonheira do governo do Estado, que não toma atitude, o máximo, e ainda bem que fez, não fez mais nada do que a obrigação de equipar um pouquinho a defesa civil, com viatura, com Starlink, ou seja, lá mais o que for. Volto a dizer, sigam governador do Estado, siga o exemplo de Santa Catarina. 2008, 2009, teve um evento climático lá, investiram de imediato. Investiram de imediato. E agora está uma potência em termos de proteção e defesa civil, referência pro Brasil. Não é para o Estado do Rio Grande do Sul, é pro Brasil. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Bortola. A próxima vereadora inscrita da tribuna é a vereadora Daiane Melo. Com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, parabenizar o vereador Caleb pela moção. A gente viu ali ele se movimentando e acabei não assinando junto, mas concordo integralmente com ela, né? A gente está cansado de ter os planos no papel e na prática não acontecer nada. E, infelizmente, o governo do estado tem feito isso, mas tem governado com o nosso dinheiro em várias situações. Assim foi na pandemia, quando ele governou com o dinheiro que veio em relação à pandemia, e agora com a questão das enchentes. Ele resolve os problemas do estado em muitas outras áreas com esses recursos. Como queria fazer, né, a questão do vídeo dele lá com o dinheiro, comprar o jatinho e tudo isso com dinheiro da nossa reconstrução, que deveria ser investido na nossa reconstrução. O desassoreamento dos rios, eles são muito importantes. São importantes para as comunidades. Hoje em dia, se a gente não falar nessa prevenção, a cada chuva que acontece, as pessoas não dormem mais. E agora não dá nem para escutar os conselhos do governador que a água não vai subir, né? Que conforme, né, não vai subir porque sobe. As pessoas têm que sair durante as madrugadas, porque antes, às vezes, a gente até podia confiar, né, nos órgãos que diziam assim, não precisa sair porque não está perigoso. Agora, nem com isso, a gente pode ficar tranquilo. E as chuvas, elas vieram, o novo normal veio para ficar. Infelizmente, a gente está falando de alguma coisa que aconteceu agora, né? Mas tem o El Niño vindo por aí. Então, a gente tem que trabalhar na questão da prevenção. E a prevenção não é só a questão do desassoreamento, né? A limpeza dos arroios, a recuperação das matas, é a contenção das encostas, é planejamento, é investimento na prevenção. E quando a gente tem uma lei importante, aprovada e sancionada pelo governo, no mínimo, a gente quer a execução dessa política pública, porque é isso realmente que resolve os problemas do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem um problema trazendo para Caxias do Sul, é a questão do Canaliza Caxias, a contenção do Tega. Ontem eu estava lá no Vale Verde, vereador Iago. O pessoal do Vale Verde fica apavorado a cada chuva. Por quê? Porque não tem contenção ali. E a gente conseguiu conquistar um valor de 5 milhões, colocamos, vereador João Ues, no Canaliza Caxias, através do SAMAI, para realmente fazer a canalização em diversos trechos, né, a contenção em vários trechos, desde o São José, Vale Verde, Reolon e Matioda, mas infelizmente essa lei, né, não sei se o governo Adiló aprendeu com o governo do estado, né, a não colocar realmente na prática, não fazer na prática. No planejamento, na lei, no documento, tá muito linda. Foi lá, a gente aprovou nessa casa o Canaliza Caxias, mas não tem nem projeto ainda da contenção do Tega. E eu tenho que olhar para os moradores de lá do Vale Verde e dizer, infelizmente, vocês ainda vão acordar na madrugada com a chuva e ainda vão ter que sair das suas casas porque a gente não tem a contenção do Tega. Então, infelizmente, as pessoas sofrem a cada chuva e assim vai acontecendo porque no papel aceita tudo e a gente coloca e a gente legisla sobre isso, mas na prática é muito diferente. Seu à parte, vereador Iago. Só para colaborar, ontem eu estava indo para Nova Petrópolis, aí parei ali, né, na Vila São Pedro, conversar com uma amiga. Até depois que eu fiquei um tempinho ali, rolou uma animosidade com alguns servidores que começou a brotar gente do nada. Eles estavam reclamando que o poder público não aparecia lá. Aí foi só eu aparecer, gravar uns vídeos, o pessoal veio lá me gravar. Não sei se eles vão mandar pro chefe deles, o que eles vão fazer com os vídeos, beleza. Mas não tem problema, eu sou figura pública e estamos aí, faz parte. Aí os moradores agradecem. Parece que começou uma movimentação agora, depois que tu veio aqui e tal. E aí até pedi para os servidores que estavam fazendo lá e tal. Um disse que estava procurando o cara das máquinas. Eu não entendi muito bem. Mas eu espero que o governo municipal, porque lá os moradores me falaram que o governo municipal joga para o estado joga para o municipal. Mas eu acho que o senhor Adiló de Domênico, né,
tem ali na agenda de contatos dele um tal do Eduardo Leite, que é o governador que ele apoiou e que ele apoia, que são tudo do mesmo lado. Eu acho que ele consegue ligar para pressionar ele para tomar uma decisão ali, que está um jogo de empurra-empurra, infelizmente, para os moradores daquela comunidade. Eu acho que tem. E quanto aos servidores, eu acho que eles devem focar em trabalho e não fiscalizar nós, né? Eu acho que a função deles é outra. Tinha um que não sabia nem a função dele direito. Eu perguntei, ele não sabia nem onde ele trabalhava. Muito obrigado, vereador Daiane. Obrigado, vereador Iago. Para concluir, então, o alinhamento entre municipal e estadual, além da legislação aprovada e a falta de prática, é também essa falta de conversa em diversos assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Vereadora Estela Balardim, com a palavra. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu gostaria de iniciar lhe parabenizando o vereador Caleb pela proposição dessa moção que trata de um tema central para o momento que nós vivemos, um momento que nos gera e gera em todas as pessoas muita insegurança, porque podemos e sabemos que vamos enfrentar novamente um evento climático extremo. E a gente não pode dizer aqui que são eventos climáticos que a gente não consegue prever, porque eles são previsíveis. E foi dito por diversos colegas hoje que essa previsão ela vem lá de 2023 e que desde então a gente ainda não vê na prática as coisas serem feitas no nosso estado para que a gente tenha de fato a prevenção sendo executada. Nós recebemos, nas enchentes do ano passado, cerca de 3,3 milhões de reais para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Porém, de todo esse montante de valor, apenas 0,29% foi utilizado. E eu acho que isso mostra a gravidade, que a gente não chegou a usar 1% do recurso que deveria ser usado para prevenir, para assorear os rios. Então, a gente precisa tratar desse assunto, e eu quero trazer o exemplo de um bairro aqui da nossa cidade, que é o loteamento Balardim. Lá foi um dos lugares afetados em 2024, porque a Sangue encheu. Depois de muita luta, cobrança, o Executivo Municipal realizou o desassoreamento daquela sanga. E agora, com essas chuvas, eu estive lá, andei por todas as casas e a tranquilidade das pessoas encheu, a água subiu, mas não chegou perto da porta das nossas casas. Então, esse é o exemplo de que prevenção, de que desassoreamento faz a diferença na vida real das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Próximo vereador inscrito é o vereador Caleb Garbim, com a palavra. Presidente, agradecer aos colegas pelo enriquecimento do debate, nas palavras que foram solicitadas, aí nos apartes também, e, de fato, é importante ver o relato que a vereadora Estela deu aqui agora, é um belo exemplo disso. As pessoas têm aumento da sensação de segurança, e não é só uma sensação, é prática essa segurança, uma vez que o rio está desassoreado, uma vez que foi tirado sedimentos orgânicos, inorgânicos, lixo muitas vezes, e a gente tem que fazer um meia-culpa, que muitas vezes as pessoas acabam jogando isso lá, nem mesmo as pessoas que moram ali, mas gente que passa de maneira mal intencionada, coloca restos de construção civil. Quem aqui não vê vários cantos da cidade, resto de gesso, de cimento, concreto, utensílios domésticos e etc, etc. Tudo isso acaba descendo as encostas, né? É a lei da gravidade natural, vai descendo, vai cair lá dentro de um rio. Então, é importante que esse desassoreamento aconteça, que essa dragagem dos corpos hídricos seja pensada, que seja analisado de fato pela FEPAM, pelos programas de licenciamento ambiental, mas precisa fazer. Não adianta licenciar para licenciar, marcar reunião para marcar reunião. O que nós precisamos é de efetividade, e eu acho que a partir disso nós podemos fazer essa cobrança. Eu já falei também com o prefeito Adiló sobre este assunto, para que ele também faça esse pedido ao governador Eduardo Leite, de maneira especial, enquanto mandatário dessa cidade, para que nós possamos ver acontecer as coisas. Caxias do Sul não foi tão prejudicada ao ponto de outras cidades. Mas nós tivemos um outro problema aqui, que foram os desmoronamentos e deslizamentos, inclusive com vários óbitos em 2024. Então, nós estamos nem pensando necessariamente só em Caxias aqui, nós estamos falando de uma política a nível de Estado. Vale do Taquari,
etc. E tudo isso, 5 rios vão desaguar lá embaixo no Guaíba. Gravataí, Jacuí, o Rio das Antas, o Rio Taquari e tantos outros que têm leitos, têm braços, vertentes, etc. e vão desaguar lá no Guaíba. Então, tudo isso é importante que seja dado conta, se observe, para que nós não tenhamos, de novo, problemas de dano material e, principalmente, vítimas de uma nova enchente por meio do El Niño. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Está encerradas as declarações de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal. Com o voto favorável do vereador Zé D'Ambrosio. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. A moção número 22/2026 foi aprovada pela maioria dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Wagner Petrini e com abstenções dos vereadores Cláudio Libardi, Juliano Valim, Andressa Marques. Está em representação desta casa, na cidade de Esmeralda, na Romaria do Senhor Bom Jesus, o vereador Jack. Em primeira discussão, o projeto de lei número 305/2005, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância de Caxias do Sul para o período de 25-35. Contém emenda aditiva número 1/2026 e emendas modificativas 1/2026 e número 2/26. O vereador relator é o vereador Caleb Garbim, que fará seu relato breve do seu local. Com a palavra, o vereador Caleb para o relato. Pois não, presidente. Parecer favorável ao projeto de lei número 305/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, de Caxias do Sul para o período de 2025-2035 e as emendas aditivas e modificativa. 1. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 305 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal da Primeira Infância, PMPI de Caxias do Sul, para o período de 25 a 35. Consta: 1. Emenda aditiva número 1 de 2026, subscrita por este relator, assegurando que a formulação e a execução das ações voltadas às crianças observem, de forma integrada, a centralidade da família e a proteção integral da criança. 2. Emenda modificativa, também subscrita por este relator, delimitando o alcance da expressão originalmente utilizada em infâncias diversas, de modo a evitar interpretações ampliativas desassociadas do ordenamento jurídico vigente. 3. Emenda modificativa, subscrita pela bancada do PT, incluindo o Conselho Tutelar entre os responsáveis pela avaliação da execução deste programa. Sob a relatoria do vereador João Ues, a CCJL emitiu parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto principal e das emendas propostas. A Comissão de Direitos Humanos, sob a relatoria do vereador Lucas Carenato, emitiu parecer favorável à aprovação do principal e das emendas. Aportaram os autos a esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação para o parecer de mérito, cuja relatoria foi avocada por este presidente com furco no artigo 50, inciso 3º do Regimento Interno. 2. Razões. Conforme apregou a justificação da propositura em tela, o Plano Municipal da Primeira Infância é um instrumento norteador para a atuação do poder público, da sociedade civil e das famílias para a criação de ações que garantam o pleno desenvolvimento das crianças. É, como segue, um documento que estabelece princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas voltadas à primeira infância, de 0 a 6 anos, que são meios de asseguramento pelo município do atendimento aos direitos das crianças na primeira infância, com vistas ao desenvolvimento integral, considerando-as como são sujeitas de direito. O PL número 305 de 2025, correta e legalmente, atende o marco legal da primeira infância, Lei Federal 13.257 de 2016. O anexo único do projeto estrutura e orienta o Programa Municipal da Primeira Infância e merece as seguintes observações deste relator.
Sem prejuízo do reconhecimento da relevância geral da matéria, impõe-se registrar que a execução do PMPI deverá ser objeto de acompanhamento permanente, criterioso e responsável por parte do poder público, da sociedade e especialmente do poder legislativo. O anexo único constitui documento extenso, com mais de 200 páginas, no qual se reúnem diagnósticos, princípios, referências teóricas, diretrizes, metas e estratégias de diferentes áreas da administração. Em razão dessa amplitude, determinadas terminologias e pautas encontram-se diluídas na totalidade do texto, sem que seus possíveis desdobramentos práticos sejam imediatamente perceptíveis. Este relator registra, neste particular, sua discordância com algumas expressões e formulações constantes no plano, sobretudo quando suscetíveis de interpretação excessivamente abertas nos campos político, ideológico, identitário, moral ou sexual. A preocupação assume especial relevância por se tratar de política pública dirigida à primeira infância, alcançando crianças de 0 a 6 anos de idade, civilmente incapazes e em peculiar condição de desenvolvimento. Todas as ações com conteúdos, materiais, campanhas, capacitações e atividades decorrentes do PMPI deverão, portanto, observar rigorosamente a adequação etária, a maturidade cognitiva e emocional, a finalidade específica do plano e o superior interesse da criança. A infância não pode ser convertida em espaço de militância política, identitária ou ideológica, tampouco submetida à antecipação de debates, conceitos ou conflitos próprios da vida adulta, especialmente quando estranhos às necessidades concretas de proteção, cuidado, educação e desenvolvimento infantil. A pluralidade de ideias não se confunde com a introdução de conteúdos inadequados à idade, nem autoriza a utilização das instituições públicas como instrumentos de direcionamento ideológico ou de formação das crianças segundo concepções particulares alheias às convicções de suas famílias. Essa cautela deverá ser ainda maior na abordagem de temas relacionados à formação moral, afetiva, identitária ou sexual. A utilização de expressões genéricas ou indeterminadas no anexo único não poderá servir de fundamento para a adoção indiscriminada de metodologias, materiais ou atividades que exponham crianças da primeira infância a conteúdos incompatíveis com a sua idade, interfiram indevidamente na esfera de orientação familiar ou promovam qualquer forma de doutrinação. Deverá ser preservada, em todas as etapas de implementação, a centralidade da família, constitucionalmente reconhecida como base da sociedade e núcleo primeiro, essencial e insubstituível de cuidado, proteção, formação e educação da criança. A proteção integral não autoriza o afastamento ou a relativização da autoria legítima dos pais ou responsáveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei de ameaça ou violação de direitos. A atuação do poder público deve ocorrer de forma complementar, subsidiária e cooperativa, fortalecendo os vínculos familiares e assegurando aos pais ou responsáveis conhecimento, participação, acompanhamento e avaliação das ações que alcancem diretamente seus filhos. Não se mostra adequada a implementação de atividades que, embora apresentadas sob finalidade pedagógica, sanitária ou protetiva, interfiram em matérias próprias da orientação familiar, sem a necessária transparência, comunicação prévia e compatibilidade com a faixa etária. A liberdade de ensinar e o pluralismo pedagógico constituem garantias relevantes, mas não representam salvo-conduto para a deturpação das finalidades educacionais. O proselitismo político-ideológico ou a doutrinação. A chamada liberdade de cátedra deve ser exercida em conformidade com a Constituição, a legislação educacional, a proteção integral da criança, a adequação etária e o direito das famílias de conhecer e acompanhar o processo formativo de seus filhos. Nesse sentido, recomenda-se que a administração municipal assegure ampla transparência quanto aos protocolos, materiais pedagógicos, capacitações, campanhas, parcerias e demais instrumentos utilizados na execução do PMPI. As ações dirigidas diretamente às crianças deverão ser tecnicamente fundamentadas, compatíveis com os objetivos da primeira infância, pautadas pelo pluralismo e livres de militância, direcionamento político-partidário, doutrinação ideológica ou abordagens estranhas às necessidades concretas do público abrangido. Por fim, ressalta-se o papel fiscalizatório do Poder Legislativo, ao qual caberá acompanhar não apenas o cumprimento formal das metas e a aplicação dos recursos públicos, mas também o conteúdo efetivo das ações implementadas.
A aprovação do plano não constitui autorização genérica para adoção de quaisquer metodologias ou conteúdos sob a argumentação de sua execução, nem afasta o controle posterior de eventuais excessos, desvios ou deturpações. Diante da vigência prolongada do PMPI, da extensão de seu anexo único e da sensibilidade do público abrangido, será indispensável fiscalização contínua e profunda, a fim de assegurar que a política pública permaneça efetivamente voltada à proteção, ao cuidado, ao desenvolvimento integral das crianças, em cooperação com as suas famílias e sem instrumentalização política, ideológica ou identitária da primeira infância. Dito isso, o projeto de lei número 305/2025 merece acolhimento. Na esteira da preocupação acima esboçada, a emenda aditiva 1 de 2025, que acresce os parágrafos 5º e 6º ao artigo 1º do PL, busca expressamente assegurar o poder familiar frente à atuação estatal ao dispor, abre aspas, as ações decorrentes do Plano Municipal pela Primeira Infância deverão respeitar o direito e dever da família de orientar a formação, os valores morais, culturais e educacionais das crianças, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal e dos artigos 4º e 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e proteger as crianças ao prever o parágrafo 6º. As ações educativas, culturais e formativas previstas neste plano deverão ser compatíveis com a faixa etária das crianças, respeitando seu desenvolvimento biopsicossocial, vedada a introdução de conteúdos inadequados ou desassociados de sua maturidade cognitiva e emocional, nos termos do artigo 4º do ECA. Merece o acolhimento. Quanto à emenda modificativa número 2, 2026, ela altera a redação do inciso 8º do parágrafo 4º do artigo 1º, para constar que uma das ações finalísticas do Programa Municipal da Primeira Infância, abre aspas, a criança e as diferentes realidades da infância, consideradas as condições sociais, econômicas, territoriais, culturais e de acessibilidade, vedada qualquer abordagem incompatível com o desenvolvimento integral da criança e com o poder familiar, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A modificação almejada apenas delimita o alcance da expressão das diferentes realidades da infância, determina certas observações e fortalece, uma vez mais, o desenvolvimento integral da criança e o poder familiar. Também merece o acolhimento. Por fim, a emenda modificativa número 2 de 2026 inclui entre os responsáveis pela avaliação da execução do PMPI. Não há prejuízo, pelo contrário, agrega, haja vista que, a teor do artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é, abre aspas, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, fecha aspas. Igualmente merece o acolhimento. Este relator, em suas atribuições regimentais, conclui pela favorabilidade ao principal do projeto de lei número 305 de 2025, bem como a todas as emendas protocoladas. 3. Conclusão. Ante o exposto, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, com fruto dos artigos 48, inciso 1º e 49, inciso 6º, a linha A, do Regimento Interno, manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei número 305 de 2025, a emenda aditiva 1 de 2026 e as emendas modificativas 1 e 2 de 2026. É o parecer. Caxias do Sul, 21 de julho de 2026, 150 anos da colonização e 136 anos de emancipação política. Assino este parecer. Vereador Caleb Garbim, presidente desta comissão, vereadora Rose Frigieri, vereador Dieck, vereador Fiuza e vereador Iago. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Caleb. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Uma tosse. Esse clima, né? E casa todo mundo ficou com essa tosse ruim, tomando remédio, mas não está adiantando. Mas vamos lá. Tem um saudoso ex-presidente dessa casa que ocupou esse espaço e essa tribuna, e ele diz que algumas vezes a gente fala para os anais. E é importante que os registros fiquem para mostrar a opinião sobre determinado tema. Eu estava ouvindo atentamente o vereador Caleb, relator da presente matéria, a quem eu tenho respeito e se manifesta sempre com uma, via de regra, ao menos das divergências que eu tive com ele, sempre foi uma pessoa muito ponderada e respeitosa, e faço da mesma forma. E eu ouvia o presente relatório de autoria do colega vereador Caleb Garbim com uma preocupação muito grande na primeira infância,
nas possibilidades de que as crianças sejam doutrinadas, de que o pluralismo pedagógico direcione um professor a aviltar aquilo que a BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho ou o DocX estabelecem como habilidades e competências básicas. Mas, professora Rose Frigeri, eu fico pensando aqui numa prof, ou num prof em geral, mulheres, a maioria são mulheres, as colegas professoras dos anos iniciais. Eu fico pensando numa prof de primeiro, segundo ou terceiro ano, lá do Rubem Bento Alves. Vamos espacializar. Território é Vila IP, o Rubens, que é uma escola municipal. E vamos pensar numa prof, vereadora Daiane, podemos pensar numa prof, vamos fazer o contrário, numa prof ideologicamente bolsonarista. Vamos pensar, um exemplo, uma prof de direita, bolsonarista, e que está lá cumprindo a sua tarefa de ser professora, efetiva do município. Vereador Caleb, sinceramente, eu acho que é independente da questão ideológica, e eu acho que, às vezes, podem ser cometidos excessos, como em qualquer lugar. Mas eu falo de Caxias e das colegas professoras e dos colegas professores. Se essa professora do Rubem, o exemplo hipotético que eu estou dando, uma prof de direita muito ferrenha, se ela conseguir desempenhar o básico do que é a obrigação de uma professora, ela já vai se dar muito por satisfeita, dada todas as dificuldades que nós temos no sistema educacional, dado ao fato de que o Conselho Tutelar está sobrecarregado, o fato de que nós temos crianças aguardando até 3 anos um diagnóstico, se ela é autista ou se ela tem alguma outra situação. A desestrutura familiar, e o senhor colocou isso bem, porque a LDB e a nossa Constituição estabelece a obrigação da família, da sociedade e do Estado. Então, eu só estou querendo desanuviar, vereador Caleb, para deixar aqui nos anais de que, para mim, a situação da doutrinação posta pelo senhor no relatório, ela é praticamente inexistente ou menos importante pelos dados que nós temos frente à incompetência do Estado, a irresponsabilidade das famílias. Vou entrar num outro tema. Vocês sabem, em geral, qual instituição que percebe um caso de estupro ou de violência sexual nas crianças e adolescentes? É a escola. Não é a polícia, não é o setor de segurança, muitas vezes não é a área da saúde, não é outro setor do Estado, é a escola. Quando essa criança, e eu estou falando das crianças menores, tanto da educação infantil, vereadora Marisol, professora Marisol, que trabalhou também com alfabetização e sabe, imagino que saiba das dificuldades que é, mas quando essa criança, por confiança, ou quando essa professora está trabalhando algum tema do corpo, eu estou falando de sexualidade daquilo que a BNCC estabelece. E essa menina, principalmente menina, vai dizer que ela foi tocada de uma forma diferente. Então, eu só estou trazendo para a baila aqui a importância de pensarmos amplamente nesse tema para que não haja dúvidas e nem confusões, dada a importância de todos nós, famílias, Estado, sociedade, protegermos e cuidarmos das nossas crianças, que é o fundamental no tema que nós estamos discutindo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima inscrita, a vereadora Andressa Marques, em discussão. Cumprimentar o ex-vereador Henrique Silva, presente na casa.
na mesma toada do nosso presidente, cumprimento os sindicatos presentes aqui, né, que estão convidando para um importante seminário em relação à nossa Codeca, né, que é fundamental nós podermos debater alternativas, o fortalecimento e para onde vai, né, essa importante empresa pública da nossa cidade. Então, em nome, né, do Henrique Silva, que já foi vereador dessa casa, cumprimento todos os sindicatos também presentes. Senhor presidente, nós estamos em primeira discussão, mas acho que seria importante nós também mudarmos, né, um pouco a cultura dessa casa, que geralmente debate em segunda, né, para fazer alguma alteração aos projetos fica um pouco complicado. Mas eu achei oportuno falar desse assunto, criança e adolescente, né, um tema que eu trabalhava antes de ser vereadora como assistente social, tenho propriedade também para falar sobre isso. E o vereador Lucas trouxe algumas reflexões que eu acho oportuno. Está sendo proposto para a nossa cidade um plano municipal da primeira infância. E nós precisamos, todos os especialistas da área, psicólogos, pedagogas, né, assistentes sociais, toda a sociedade sabe que para investir na criança, nós precisamos começar, vereador Lucas, lá desde a primeira infância. Como falar de uma criança com 10 anos, de um adolescente com 15, se quando era bebê, a gente não olhou para os direitos das crianças e adolescentes, né? Agora, vereador Libardi, eu me pergunto, como falar dos direitos da primeira infância numa cidade que não garante acesso à creche para as nossas crianças? Numa cidade que ontem recebi notícias de serviços de convivência que estão demitindo por conta do atraso do pagamento dos trabalhadores da assistência social. Como falar em primeira infância numa cidade que opta por fechar a escola e fechar os 9º anos, ao invés de fortalecer a educação? E aí o que me revolta, vereador Lucas, é quando criam factoides de doutrinação, sendo que nós não temos nenhum acesso ao direito. Não existe doutrinação, nobres colegas, a não ser um caso que outro. Isso é para tirar o foco do principal problema. Nós temos serviços públicos sucateados na nossa cidade. E com todo respeito, vereador Caleb, o senhor preocupado com doutrinação? Eu estou preocupada com o acesso à creche que as mães da nossa cidade não têm. Criam factoides para retirar direito social, para sucatear o serviço público. Querem que as nossas crianças tenham acesso a um serviço precário para que elas aprendam a obedecer. Eu não quero que ensine a minha ideologia nos espaços de educação e de assistência. Eu quero que aquelas crianças tenham acesso a um serviço de qualidade, que elas sejam seres humanos bem tratados, que elas tenham visão crítica, que elas não aprendam a obedecer e a compartilhar fake news quando elas virem adultas. Que elas tenham acesso à educação de qualidade, à cultura, à arte, que sejam sujeitos críticos e não olhem para a realidade aceitando o trabalho precarizado. É esse o projeto que querem para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que nem acesso à vaga têm. Nós temos uma fila, eu vou mostrar aqui, toda semana nós temos mães do nosso gabinete que nos contatam porque não conseguem acesso à educação infantil na nossa cidade, para bebês, para crianças. E aí o problema é a doutrinação. Tem escola pública de qualidade, assistência social, primeira infância melhor, as famílias têm que ter emprego decente para não ficarem se preocupando em como vão fechar as contas no final do mês. E não serviços públicos extremamente sucateados, que fazem com que as famílias tenham que ficar implorando por uma vaga e querem que as nossas crianças obedeçam, baixem a cabeça, aprendam a aceitar essa realidade que nós temos, que é lamentável e que muitas vezes quer ensinar as crianças desde a escola a obedecer, a aceitar um trabalho que não traz perspectiva nenhuma de futuro. Não é esse o Brasil que eu quero, não é essa cidade que eu quero serviços públicos para as nossas crianças que sejam decentes, que respeitem as suas famílias,
e que a gente não tenha que brigar juridicamente, que eu, enquanto vereadora, não tenha que ficar contatando a Secretaria de Educação para o básico. As famílias têm que ter a nossa ajuda para o básico, que é acesso a uma vaga numa escola. Eu não quero mais, enquanto vereadora, ter que ficar brigando pelo óbvio. Eu quero vir aqui debater como a gente vai fazer para acessar escola de tempo integral para as nossas crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Capitão Ramon, da tribuna. Educação. Eu fui, ao longo do ano passado e no começo desse ano, agora por conta do período eleitoral, eu dei uma reduzida para não causar algum problema institucional, mas eu sempre frequento as escolas, em especial as escolas municipais de Caxias do Sul, para saber o que se passa dentro da escola. Como já comentei aqui anteriormente, algumas eu sou muito bem recebido, outras nem tanto. Talvez quem me recebe lá não verifica que é um vereador do município vindo fiscalizar a escola, fiscalizar a parte estrutural, que a maioria não tem ginásio para as crianças correrem, se divertirem, utilizar a atividade lúdica para aprender também. Falo isso porque eu sou formado em educação física. Ver a parte de acessibilidade, rampas de acesso, corrimão nas escadas, telhados que não suportam a capacidade pluviométrica do município. Isso que eu vou ver na escola. E, às vezes, eu sou muito mal recebido. E eu não gostaria de ter um tapete vermelho quando eu chegasse, obviamente que não. Mas eu gostaria que, quando eu chegasse nesse local, as pessoas não utilizassem um pré-conceito por conta do partido que eu sou, por conta das minhas ideias ideológicas. Naquele momento eu sou um representante do município e eu estou indo lá para melhorar o ambiente escolar. E aqui o tema que o vereador Caleb trouxe é um tema muito importante. O que a gente pediu? Sem ideologia política. Ele não escreveu no texto dele que ele quer que seja implementada a ideologia política a qual nós defendemos. Em nenhum momento ele falou isso. Eu fiquei atento aos cerca de 10 minutos de fala dele. Em nenhum momento ele diz que as escolas deverão ou ser a direita, ou ser a esquerda, ou ser centro. Não. Ele disse o seguinte: sem discussão política, sem ideologia política. Porque as crianças precisam aprender quanto que é 2 vezes 2 na escola. Às vezes a criança não sabe quanto que é 2 vezes 2, aí cresce, chega lá no banco, faz um empréstimo e deve a vida inteira. E eu até acredito que ao longo desses anos, as crianças são emburrecidas propositalmente para favorecer os próprios bancos. Por quê? Nos últimos 20 anos, quem esteve no poder, é só você analisar quem cresceu o patrimônio, os bancos. Por quê? As pessoas estão cada vez mais com menos informações, pegam empréstimo no banco, até mesmo para comprar um iFood. Tem gente parcelando. Até a semana passada, mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil tinham parcelado a compra no iFood, com juros. Então, meus amigos, a gente está falhando. Acho que não. Eu tenho bastante raciocínio aqui, acho que não vai dar para concluir. Mas a gente está falhando em algum ponto, nobres colegas. Isso que o Caleb falou é importantíssimo. É a gente ensinar a criança que a criança tem que brincar. É a gente ensinar a criança que ela tem que aprender a ler. Que ela tem que aprender a se pronunciar, para ela conseguir explicar aquilo que ela sente. Tanto se ela for no médico explicar que ela está com dor, se ela gosta de alguém explicar que ela gosta de alguém, se ela não gosta de alguém explicar que ela não gosta. A gente tem que parar de doutrinar de qualquer forma, seja a esquerda, seja a direita. Nós temos que ensinar as crianças. Eu fui, certa feita, lá na escola Ítalo João Balém, e lá a professora Ju
estava contando uma historinha para as crianças. E eu fiquei acompanhando, e eu ouvi a historinha do Patinho Feio. E às vezes acontece isso na escola. Então a gente tem que entender aquele aluno, cada um tem uma dificuldade. Em casa, às vezes o pai não consegue comprar comida. E nós estamos preocupados com doutrinação. Nós temos que ensinar o nosso jovem que ele tem que buscar a informação correta em todos os canais. Porque quando você fala fake news, depende de quem produz a informação, porque pode modificar totalmente ela. E eu escutei um discurso esse dia, para concluir, senhor presidente, um cidadão que falou o seguinte: até hoje eu não consegui resolver o problema da educação, mas se eu for eleito agora em 2026, agora eu resolvo o problema da educação. Isso é hipocrisia. Muito obrigado. Próxima escrita, a vereadora Rose Frigieri, em discussão, da tribuna. Fica à vontade. Eu também vou falar um pouquinho desse projeto, porque eu sempre tive essa ideia de que a gente precisa fazer o debate em primeira discussão. Eu sei que desde que eu entrei aqui teve uma prática da gente não fazer isso, mas é o momento mais adequado, até porque depois, quando vem para votação, a gente já tem o debate. Eu acho que aqui ninguém vai ser contra esse projeto, pelo contrário, esse plano municipal, ele está alinhado com o plano nacional, com os planos estaduais, e ele precisa ser votado. Ele foi construído na SMED, com participação de vários setores, e Caxias precisa de um plano. Agora, é aquilo que se diz, não basta um plano, não basta uma lei, nós termos as melhores leis, e isso não ser aplicado e, na prática, não vira uma política pública. Vou citar aqui porque a gente está comemorando amanhã os 20 anos da Lei Maria da Penha. É uma das melhores leis do mundo, conhecida internacionalmente. No entanto, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Então, às vezes, a lei não se traduz na vida real e em políticas públicas. Então, é importante aprovarmos esse plano? É. Mas o que nós precisamos? Políticas públicas que garantam a primeira infância. Nós temos a frente parlamentar aqui, nós fizemos um seminário bem importante o ano passado, onde nós trouxemos os vários aspectos das crianças, desde a questão da nutrição, a questão da segurança, a questão do Conselho Tutelar, que é um órgão que vive sendo xingado, para não dizer outra coisa, inclusive nas escolas, porque os conselhos tutelares, que são 2 em Caxias, não dão conta de tanta denúncia, de tanto problemas que existe com crianças. E como o vereador Lucas disse, nós na escola, eu saí da escola em 2023, até 2022 eu estava em sala de aula. E tenho muito orgulho de ser professora, sou professora de história, trabalho os conteúdos da história. Tem uma ex-aluna aqui, né? Também com muito orgulho. Trabalho os conteúdos de história, mas já cansei de cancelar a aula, porque eu lembro, por exemplo, em 2022, eu estava tratando a idade média. Aí, uma aluna que tinha uma questão do AE, mas de nível bem básico, assim, quase não se percebia, ela fez assim, nós estávamos falando das torturas na Idade Média, Inquisição, essas coisas todas aqui. Acho que todo mundo conhece, porque é matéria de 7º ano. Ela chegou e disse para mim, para a sala de aula inteira, prof, eu era torturada quando meu padrasto me estuprava durante a pandemia. A menina tinha 13 anos, ela tinha sido estuprada com 11 e com 12 anos.
Vocês acham que eu vou dizer isso aí é da porta para fora, que nós estamos tratando a Idade Média? Óbvio que eu tive que cancelar a aula, chamar alguém para me substituir, levar a menina da direção, fazer todos os encaminhamentos, que até hoje ela me agradece. Óbvio também que ela não conseguiu prova material, porque 2 anos depois, vocês imaginem quais IML, enfim, qual é a prova que ela vai ter. E óbvio que ela não dizia para ninguém nas casas dela, porque ela tinha medo. Era uma guria bonita que daqui a pouco insinuasse, mas o que tu fez? Porque a gente sabe, as meninas, principalmente, não denunciam porque elas têm medo de serem ainda culpabilizadas, mas alguma coisa tu fez. Como é que tu estava vestida? Como é que tu te porta em casa? É essas primeiras perguntas que elas ouvem. E isso nós ouvimos isso diariamente. Eu lembro que na mesma época... Então, o que eu quero dizer? Isto, quando eu trabalho a ditadura militar, ou alguém aqui vai negar que nós tivemos uma ditadura cívico-militar no Brasil? Professora de história não vai negar. Agora vai ter alguém que vai dizer que eu estou fazendo pregação ideológica, então eu tenho que passar 30 anos, o período aqui, 20 anos, e não dá para os alunos que estão no livro de história. Então, esse tema é complicado. E não tenho mais tempo, mas eu acho o seguinte, eu quero fazer um alerta aqui sobre o PIN, que é um programa do município com o governo do estado, que trabalha a primeira infância melhor e que está acabando. Então, isso nós precisamos fazer e ter um olhar especial para esse programa. Obrigada. Próxima inscrita, a vereadora Estela Balardim. Uma parte, vereadora Estela. Uma parte, de imediato, vereadora Andressa. Para nós que defendemos as crianças e adolescentes, só queria deixar também aqui uma reflexão para os nobres colegas que ontem foi definido o vice-presidente do Flávio Bolsonaro. E estava olhando a ficha do indicado, do deputado indicado, e me parece que existem acusações de estupro de vulnerável. Então, vamos cuidar em quem nós vamos votar nas próximas eleições, porque não adianta ficar fazendo discurso aqui. Inclusive, soube que o PP e os republicanos não quiserem indicar vice, né, a Flávio, algum motivo deve ter, mas agora o próprio PL teve que indicar, e me parece, né, que a ficha desse deputado ela não é tão limpa assim e tem situações graves envolvidas. Obrigado pela parte, vereadora. Uma parte, vereadora. Muito obrigado, vereadora Andressa. É importante nós olharmos primeiro para dentro das nossas casas, dos nossos partidos, antes de querer apontar o dedo. Seu a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Eu ia responder ao vereador Capitão Amon, que se manifestou dizendo, né, ele atravessou o samba, como a gente usa uma expressão no carnaval, misturando alhos com bugalhos, e ele fez uma menção dizendo da importância do conteúdo, dizendo que tem crianças que não sabem a tabuada. Nós temos crianças que não sabem a tabuada, de fato, e temos crianças que não sabem que o pai, o avô, o padrasto, mexer nas suas partes íntimas é um abuso. Várias, aqui na sua cidade. Nós temos adolescentes que não sabem que repassar uma foto sua, expondo algo da sua intimidade, também é um crime. E isso acontece aqui na nossa cidade. Eu só estou trazendo isso e reitero, a minha divergência do vereador Caleb, que fez a leitura atenta do seu parecer, é no mérito das questões que ele foca. Que na minha avaliação como professor, pesquisador de educação, não trata das ausências e das faltas de responsabilidade do poder público para garantir minimamente o cuidado às nossas infâncias. Muito obrigado, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. Eu quero focar minha fala justamente nisso, na importância do Plano Municipal da Infância. Nós precisamos olhar para nossas crianças, para os nossos adolescentes e pensar neles como uma responsabilidade coletiva. Já tratamos disso em outro momento aqui na Câmara de Vereadores, de que o cuidado de uma criança ele não é restrito à família. O cuidado da criança, ele é de toda a sociedade, ele é do Estado. Portanto, políticas públicas são fundamentais.
Eu estive no semestre passado em uma cadeira da psicologia, onde eu aprendi sobre as situações adversas da infância e como elas podem ocasionar diversas doenças, não só mentais, mas físicas, inclusive pulmonares nas crianças. Porque nós ativamos uma parte do nosso cérebro quando a gente fica em estado de alerta, e quando a gente ativa muitas vezes essa parte do cérebro, a gente acaba causando vários prejuízos ao nosso sistema imunológico. Então a gente está aqui falando de um plano que não trata só puramente da infância, mas trata de uma diversidade de questões que incluem a saúde. Porque quando a gente fala, por exemplo, das situações adversas, a gente pensa que crianças ainda passam por isso todos os dias, ainda vivem na vulnerabilidade social extrema, vivem cara a cara com a violência psicológica, com a violência física, muitas vezes, infelizmente, ainda com a violência sexual. Então, portanto, é nossa responsabilidade não aqui pensarmos nas coisas pequenas que, na verdade, são mais falácias, são mais coisas de internet do que prática. Na prática, o que a gente vê é que a gente ainda precisa falar do estupro de vulnerável. Na prática, o que a gente vê é que a gente ainda precisa falar que muitas crianças apanham porque se acredita que para ensinar precisa bater. Que a gente não aprende conversando, que a gente não aprende dialogando. A gente ainda tem na nossa sociedade uma visão de que criança e adolescente aprende com violência. Então a gente precisa falar, mudar essa concepção, para que a gente tenha certo, central nas nossas ações, aquela ideia que para cuidar de uma criança precisa de uma aldeia inteira. Muito obrigada. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Presidente, eu pedi ao meu assessor que me trouxesse a Constituição Federal, porque eu preciso ler na integralidade. Acho que tem colegas aqui que, especialmente que são formados em Direito, acho que faltaram a cadeia de Direito Constitucional, mas eu vou fazer questão de ler aqui na integralidade. Perdi 1 minuto mais ou menos do meu tempo aqui, mas eu vou ler, porque para não ser chamado de louco, negacionista, etc, etc, etc. Então, eu vou fazer leitura aqui, artigo 227 da Constituição Federal. Está aqui, ó. Isso aqui, inclusive, eu ganhei lá do senador Luiz Carlos Reins, sempre senador do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 227, abre aspas. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Princípio constitucional, artigo 227, está aqui, ó. Na nossa Constituição Federal está preconizado aquilo que os colegas estão falando e que eu também estou falando. E eu começo dizendo que, modéstia à parte, nós fizemos um excelente parecer, a ponto de os 5 membros, inclusive a vereadora Rose Frigieri, que tem uma posição ideológica extremamente contrária à minha, terem assinado. Os 5 vereadores membros dessa comissão assinaram o presente parecer de 6 páginas que causam um alvoroço e uma confusão dentro desta Casa Legislativa. A tal ponto de ser trazido uma discussão de política nacional para um debate em primeira discussão, vereador Fantinel, de um projeto de lei municipal. Aí vocês querem dizer que não existe militância e não existe, e a gente tem outras prioridades, etc. Para mim, tudo é importante. O ginásio descoberto é importante, a estrada que não tem pavimentação é importante, para mim é importante a criança que sofre discriminação dentro da escola, e por isso a nossa comissão está em processo de elaboração e impressão de uma cartilha sobre isso, que será entregue nas escolas da nossa cidade, discriminando, falando pontualmente sobre todo tipo de discriminação, violência, etc., etc., que inclusive a vereadora Rose fez parte dessa construção.
É por isso que eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Proteção à Criança e ao Adolescente. É por isso que o deputado que eu apoio é autor da Lei Nacional da Primeira Infância Melhor, do programa Primeira Infância Melhor, do PIM, que os colegas de esquerda se orgulham em exaltar, e esta lei foi criada pelo então deputado federal Osmar Terra. É por todas essas razões que, quando eu era criança, colegas vereadores, eu representava, vereador D'Ambrosio, a minha escola, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Vitor, lá nos anos 2005, 2006, quando, criado em 2003 pelo então prefeito Pepe Vargas e regulamentada pelo prefeito Sartori, nasceu a CIPAV, vereador Libardi. E lá eu representava o grupo de alunos da CIPAV. Neste mesmo período, eu tinha um pai e uma mãe que frequentavam um CPM, que alguns nem sabem o que é, mas esse se chama Conselho de Pais e Mestres. Frequentavam o CPM, davam as diretrizes na escola e auxiliavam a direção. E os professores sabem, esse pai que é tido como chato está criando um filho que lá na frente não vai dar problema para a sociedade. Esse pai e essa mãe que são presentes na educação do seu filho por meio daquilo que a Constituição Federal preconiza, que é a participação da família, inclusive como prioridade neste processo, este pai e essa mãe que estão lá regando esta semente, no futuro vai ter um filho que vai frutificar e vai fazer a diferença na sociedade, vai prestar o bem para a sociedade. Agora, dizer que não existe militância ideológica em sala de aula? Alguém lembra da professora Monique Emer? Ou esqueceram da professora Monique Emer? Esqueceram da professora Monique Emer? Que em 2019 para 20 disse que as pessoas de direita, vereador Fantinel, deveriam ser mortas, tomara que a pandemia matasse esse bando de velho, etc. Que ela dizia? E aí o que aconteceu? Professora. Professor não é imune à ideologia. Eu não estou imune à ideologia, o policial não é imune à ideologia, o prefeito não é imune à ideologia, o médico não é imune à ideologia. Não estamos vendo nos Estados Unidos, Anthony Fauci, o grande infectológico, doutor, pós-doutor, pós-graduado, etc., etc., que contrariava em seus diários pessoais aquilo que defendia de maneira pública, omitindo inclusive problemas de saúde que teve, contrariando aquilo que diziam que nós éramos negacionistas e mostrando que lockdown, etc., etc., não funcionou. E o que aconteceu com a imprensa brasileira? Calada, porque é uma imprensa comprada. É uma imprensa que foi comprada, uma imprensa que tem preço, não tem valor. Quando eu trago um parecer aqui e digo que nós precisamos estar atentos ao documento que foi encaminhado para esta casa, é para que nós fiscalizemos a integralidade do cumprimento, desde a qualidade da merenda escolar até o uniforme escolar, a quadra que está descoberta, porque eu fui na escola onde não tem quadra e fui lá falar com a diretora. Uma diretora que não é de direita, ela é de esquerda, mas na hora de nós vermos o benefício para a escola, não me importa quem está lá, o importante é atender aquela criança. E por isso nós devemos fiscalizar a integralidade do ensino, inclusive se existe ou não interferência ideológica partidária, enquanto as crianças são pequeninos, e isso cabe à família da direção. Então, não desvirtuem, não deturpem e não tragam viés contrário àquilo que eu coloquei neste papel como relator e que, inclusive, colegas de esquerda já assinaram nesta comissão. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, colegas, eu estava acompanhando, não iria me manifestar, até porque são discussões importantes. E justamente, vereador Cláudio, foi bom que o senhor se manifestou, porque uma vez eu vim aqui nessa tribuna, fiz uma fala, nem lembro qual é que era o contexto, mas o senhor me disse que eu estava mentindo. Quando eu saí da tribuna, o senhor disse que eu estava mentindo. Eu gostaria que o senhor chamasse a atenção da sua colega, porque hoje ela falou no microfone mentindo, né? Porque eu quero deixar claro aqui, ó, podem pesquisar, acho que tem o tio Google para isso, né? A Procuradoria-Geral da República arquivou o pedido de investigação contra o deputado Alfredo Gaspar por não haver indícios e nem provas. Então, continuar com a mentira e com a narrativa para prejudicar os candidatos opostos, tá? É uma vergonha e uma falta de respeito. Queria deixar esse recado. Outra coisa, parabenizo mais uma vez o vereador Kleber. Aqui na outra legislação, eu propus nessa casa uma subcomissão da escola sem partido. Da escola sem partido.
Fui derrotado por maioria e aceito. Esse plenário é soberano. Mas eu estava conferindo agora ali no Google também, enquanto ouvia os colegas, e eu consegui contar, meus queridos, vereador Andressa Malma, 45 vídeos denunciados de professores fazendo militância política dentro de sala de aula. Estão ali para todo mundo ver, para quem quiser. Para quem quiser. Não é o Fantinel que está falando, é o Google que está falando. 45 vídeos feitos por alunos denunciando professores fazendo militância dentro da sala de aula. E aí eu pergunto, não temos que investigar? Não temos que fiscalizar? E é os dois lados, gente. Aqui não estamos defendendo direita ou esquerda. Eu acho que se a direita fizer isso aí, tem que ser punida. Se a esquerda fizer, tem que ser punida. Isso não deve acontecer em sala de aula. O aluno vai para a sala de aula para aprender matemática, ciência, geografia, enfim, as matérias necessárias para se tornar um cidadão decente e trabalhador. Mas não é isso que o Google está mostrando. E aí a gente vem aqui querer dizer, não, mas não é assim, não acontece. Mas o que é isso, gente? Mas então tem que tirar esse programa da internet chamado Google, porque ele mente. E que não é o que me parece. Porque quando a esquerda quer atacar a direita, ela busca informações do Google. Essa é a parte bonita. Quando ataca o outro lado, o Google não presta. Quando quer para me favorecer aí ele fala a verdade. Então, eu acho que a gente tem que chegar numa coerência e dizer, olha, eu quero deixar nessa tribuna claro, sou contra ideologia de direita e de esquerda dentro da sala de aula. Aluno tem que aprender matemática, geografia, ciências e português e aí pela frente para se tornar um grande cidadão. E nós temos que investigar sim. E se todos aqui dentro estiver realmente preocupado que esse tipo de coisa não aconteça nas salas de aula, pois eu faço uma proposição aqui a todos, independente de partido e ideologia. Vamos fazer uma lei que tenha que ter uma câmera dentro de todas as salas de aula. E que seja monitorada pelo poder público. E que o professor que fizer militância, não importa se é da direita ou da esquerda, seja exonerado. Eu estou pronto a propor isso. Espero que vou ter apoio da maioria. Porque se não tem problema, não tem problema. Agora, se tem problema, tem que cobrar. E nós temos um problema tão grande, senhoras e senhores, para encerrar a minha fala aqui, basta olhar a situação que se encontra as nossas faculdades federais no dia de hoje. É pichação, é drogadição, é tudo menos ensinamento, matéria, civismo e realmente uma educação, aquela que faria do país um país de primeiro mundo. Mas vai sonhando, porque do terceiro nós vamos pular para o quarto e daqui a pouco para o quinto. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Cláudio Libardi. Uma parte, vereador Cláudio Libardi. Uma parte, vereador Libardi. Meus cumprimentos a todos e todas. Quando eu tinha uns 16 anos, da literatura brasileira, um livro que eu sempre tive interesse de ler era Lavoura Arcaica. E Lavoura Arcaica tinha uma última edição em 98 e custava mais ou menos R$2.000. De toda forma, em 2025, em dezembro, relançaram Lavoura Arcaica. Eu imediatamente saí correndo para comprar uma edição de Lavoura Arcaica, vereador Lucas. Devo ter lido em uns 4 dias. Um dos melhores portugueses que eu já li. Me emocionei. Depois eu deixei Lavoura Arcaica em cima do sofá. E a minha cachorra comeu Lavoura Arcaica. Eu postei no Instagram pedindo se a culpa era do meu cachorro ou dos meus gatos. E minha mãe respondeu que a culpa era minha, que tinha deixado o livro em cima do sofá. A gente sobe nessa tribuna para sempre colocar a culpa nos outros. Agora, neutro é sabão de lavar égua. Todo mundo aqui tem odologia. Não tem nenhum problema. Todo mundo aqui pensa algo sobre economia. Todo mundo aqui é vereador. Daí a gente vai debater o limite da ideologia.
Sinceramente, o professor está lá para ensinar e todo mundo aqui concorda. Pronto, acabou. Mas, vereador Santo Fantinel, eu pedi a palavra especificamente, vou pedir para pôr no telão, porque eu falei que o senhor mentiu e vou falar de novo, o senhor mentiu hoje também. Vamos lá. Primeira questão, imagens estáticas eu tenho direito, por gentileza, se puderem botar metade, metade. Esse aqui é um despacho da Procuradoria-Geral da República, através do seu Procurador-Geral, um requerimento encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso do Gaspar. Presidente, questão de ordem, apenas para esclarecimento, porque realmente me foge ao conhecimento. Se na nova redação nós pontuamos o vereador, o espaço da ordem é o do dia. Artigo? Esclarecimento à mesa, presidente, mas não é para atrapalhar, realmente só para saber. Eu posso esclarecer, não tem nenhum problema. Imagens estáticas... Nós mudamos isso no regimento interno? Não, já havia previsão de imagens estáticas. Não pode vídeo, imagem estática perfeito. Eu posso... Ok, só esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado. Vou retomar, se o senhor puder garantir 3 minutos e 30, meu tempo foi tolhido em uma parte. Recompõe mais 30 segundos. Eu aguardo aqui os 30 segundos, presidente. Mas ele me deferiu, né, Gabriel? Segue com a palavra, vereador. PGR pede nova diligência sobre acusações contra Gaspar por estupro de vulnerável. PGR acionou o STF. Um despacho do ministro Gilmar Mendes determinou a exibição de novos documentos. Agora eu vou lhe esclarecer o que o senhor leu e por que eu me referi à lavoura arcaica. Porque nós precisamos ler tudo e eu não vou faltar com a verdade. Abre a reportagem do lado. F11. PGR rejeita pedido de apuração... Figura, vereador. Sim, vereador. Qual é o artigo? Artigo 201, inciso 3. Eu gostaria que o senhor informasse a todos os nobres colegas sobre qual é o assunto que nós estamos debatendo agora, nesse momento. Obrigado. Estupro de vulnerável eu estou debatendo aqui. Presidente, estupro de vulnerável. Estou falando sobre vereador, estupro de vulnerável. O problema é que a gente entrou em primeira discussão e aí veio o questionamento entre os próprios parlamentares. Não, o senhor vai indeferir, porque todo mundo falou o que queria aqui. Pode... Segue com esse material e encerra essa parte e volta para o assunto do projeto, vereador. Quero concluir, presidente. Sim, pode... Vereadores, pode concluir essa parte que o senhor está mostrando e depois volta ao assunto. Muito obrigado. Então vamos lá. PGR rejeita pedido de apuração contra vice de Flávio Bolsonaro sobre emendas. Então ele responde um inquérito no Supremo Tribunal Federal por estupro de vulnerável. A vereadora Andressa não mentiu, quem mentiu foi o vereador Santo Fantinel. Vereador Lucas. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Se a turma ficou nervosa porque bateu em alguma coisa, mas eu quero voltar ao tema e o vereador Caleb aqui Só para garantir meu tempo, presidente. Para garantir meu tempo aí do aparte. Primeiro que eu escutei atentamente o vereador Caleb e o vereador Santo Fantinel. Por exemplo, vereador Fantinel, o senhor dizia que, então, não é contra os excessos e que vereador que professor precisa dar aula do conteúdo a que a BNCC estabelece. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na história, é um conteúdo, é habilidade e competência. Se eu fizer um trabalho com os meus alunos sobre URSS, sobre China comunista, isso é conteúdo, habilidade e competência da nossa BNCC. Nazismo é um conteúdo da nossa BNCC. É lógico que eu não vou lá panfletear o nazismo, que eu não vou panfletear o RSS, mas é o que está posto lá. Então, só para a gente começar. Ainda, o vereador Caleb disse que professor não é imune à ideologia. Eu concordo, ideologia partidária, todos temos. Mas CC também não é imune, vereador Caleb, porque teve um CC, o senhor se referiu a uma professora que foi exonerada, mas tem um CC seu, que hoje é diretor da Codeca, que emitiu uma opinião nas suas redes desejando a morte do presidente Lula e segue sendo CC. CC no seu governo, que o senhor é líder, então é imune à ideologia. Não sei, depois o senhor responda. Só peço que o senhor esclareça, no CC não é meu. CC não é meu. Presidente, eu não lhe concedi a parte de a parte. Se contenha, o senhor tem que aprender a escutar. O senhor tem que aprender a escutar. O senhor é líder de governo, mas não é primeiro-ministro. Apenas ouvir. Mania
Mania. Corta o microfone. Vereadores, vereador Caleb, eu peço respeito. Questão de ordem, presidente. Respeito. Peça questão É de ordem. acostumado, não tem a parte de líder. Não, mas que falta de respeito. Toda vez questão essa de história, ordem. o senhor não tem a palavra. Respeite a minha palavra. Respeite a minha palavra. O senhor tem dificuldade de escutar os outros. Questão de ordem, O senhor não é o rei da Câmara de Vereadores e nem o primeiro-ministro. Em qual artigo, vereador Caleb Garbim? Presidente, artigo 141, parágrafo 1º, pedido de supressão dos anais, uma vez que o vereador Lucas Carenato disse que eu tenho um CC dentro da Codeca que tem posição ideológica. Primeiro, eu quero que ele prove qual é o CC que eu tenho no município de Caxias do Sul. A hora que ele provar, eu peço a exoneração imediata de qualquer um que eu tenha. Eu não tenho nenhum CC no município de Caxias do Sul. Não, o senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Eu não retiro dos meus anais. O senhor é líder do governo e o diretor da Codeca é do seu governo. Portanto, aprenda a respeitar. O senhor não tem a palavra. Questão de ordem não novamente, tem a palavra. Questão Não de tem ordem a palavra. novamente, presidente. Não tem a palavra. O senhor não é primeiro-ministro. Questão de ordem mais uma vez, O senhor não é presidente. primeiro-ministro. O senhor já não é mais presidente também esse ano. Questão O senhor de ordem, não é presidente. primeiro-ministro. Vamos suspender a sessão. Segue da tribuna, vereador Cláudio Libardi. Uma parte, vereador Libardi. Vou lhe conceder, vereador Andressa, por gentileza. O vereador Sandro Fantinel falou do Google. O que nós temos que aprender é verificar as informações que a gente acessa, Sandro Fantinel. No Google tem um monte de coisa, mas tem aquilo que é fato ou é mentira. O que eu trouxe são fatos e aí a PGR vai tomar as medidas necessárias. Outra questão que eu acho lamentável da direita, eu tive, vereador Lucas, professora de História de Direita, uma professora de Geografia de Direita. Eu sabia que elas eram, nós nos respeitávamos
respeitávamos e elas nunca foram perseguidas. Porque a direita vem fazer papo, discurso de neutralidade e que não são ideológicos, vereador Cláudio Libardi. Eles são ideológicos, eles não são neutros e nós não defendemos a perseguição de professores que são de direita. A questão é que eles não toleram que a educação seja crítica e que as pessoas tenham cérebro para pensar na realidade. Para finalizar, o vereador Sandro Fantinel não gosta das federais porque quando elas eram só para as elites, elas eram boas. Agora que tem povo, trabalhador, filho de trabalhador dentro das federais, não tá bom. É esse projeto que eu quero, que os filhos de trabalhadores tenham acesso a uma educação de qualidade. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Perfeito. Para concluir, eu queria fazer um pedido ao presidente que eu orgulhosamente ajudei a eleger, nosso presidente Wagner Petrini. Lavoura Arcaica tem 24 anos do seu lançamento, creio que já esteja em domínio aberto, nós poderíamos passar toda a nossa comunidade essa grande obra da literatura nacional. Muito obrigado. Eu não vi se tinha mais alguém inscrito aqui que caiu o sistema. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 231/2026, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que altera o artigo 1º da Lei número 9.475, de 10 de julho de 2026, que declara como utilidade pública a Associação RS Olímpico, visando corrigir erro material. Quem está com o parecer? Ad-hoc, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente, nos referimos aqui ao projeto de lei 231 e lerei o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidente? Recebe esta Comissão de Constituição e Justiça para análise o parecer do projeto de lei supracitado, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que altera o artigo 1º da Lei 9.475, de 10 de julho de 2026, que declara como utilidade pública a Associação RS Olímpico, visando corrigir um erro material. O autor fundamenta que a referida lei fora sancionada com CNPJ diverso do utilizado pela associação, tratando-se de erro material que pode ser sanado por meio do presente projeto de lei de alteração. É breve o relatório. Consultando o termo de propositura, verifica-se tão somente a alteração no número de CNPJ da associação, alteração que atende aos preceitos legais e constitucionais, sendo pertinente o parecer favorável à matéria. Assim sendo, esta comissão se manifesta pela legalidade do projeto de lei 231 de 26, contido no processo 288 de 26, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz. Caxias do Sul, 31 de julho de 2026, 151 anos da colonização, 136 anos da emancipação política. Assinam os vereadores João Uez, Alexandre Bortoluz, José D'Ambrosa, Andressa Bassani Malman, ainda é parte da comissão. O vereador que faz o relato, presidente. Obrigado, vereador. Declaro abertas as inscrições para discussão do projeto. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 17/2026, de autoria da vereadora Andressa Marques, que concede o título de cidadã caxiense a Diana Santos de Oliveira Mendes. Relator, vereador Cláudio Libardi. Entretanto, entra um pedido de vista. Perfeito, presidente. Se Vossa Excelência me permite esclarecê-lo, nós temos um erro material que precisa ser sanado anteriormente ao retorno aos autos. Então, no prazo de um dia, a vereadora Andressa Marques, proponente da matéria, apresentará um PLC substitutivo, presidente. Obrigado, vereador. Em votação, solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Pedido de vista de um dia. Vereador Lucas Carinhato vota sim. Vereadora Estela Balardim vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O pedido de vista foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausências dos vereadores Aldonei Machado, vereadora Andressa Malman, vereador João Ex, vereador Iago Morandi, vereador Pedro Rodrigues, em representação, vereador Bortola. E o vereador Jack em representação. Obrigado. Encerrada a ordem do dia.